Olá, então vamos começar. Vocês vão me dizendo se está quente ou está frio, tá? Eu estou sempre com calor. Aí quem você não fala, está quente, está frio, é só apertar um botão que muda a temperatura. Tá bom? E o som aí tá legal? Geralmente eu não uso microfone, mas hoje eu vou usar para gravar, não é isso? Então tá. Então hoje nós vamos falar sobre o Dharma. Certo? Eu escolhi esse tema porque a turma de quarta-feira está pedindo muito. Aí vou tomara que não tenha ninguém na turma de quarta-feira aqui, né? Já sei que porque aí eu vou dar de novo lá. Só que é o seguinte, eu costumo dar o Dharma em 8 aulas, de 1h30 cada uma. Isso aí dá 12 horas. Então, hoje, eu não tenho a mínima pretensão, até as 9h30, de fechar o assunto do Dharma. Então, eu vou usar a minha didática convencional, que costuma dar certo. Eu vou falando. Aí, quando acabar o tempo, aí acabou. Aí a gente continua depois da manhã, na quarta-feira. Né? Mas é certo que não vai dar para dar o Dharma inteiro. É um assunto muito vasto mesmo. Toda a literatura védica fala do Dharma. O primeiro assunto de qualquer livro védico é o Dharma. Porque o Dharma é a base de tudo. Não é o assunto mais transcendental, mas é a base de tudo. Vocês sabem o que significa o Dharma? Vou escrever Dharma ali. Dharma é uma palavra em sânscrito. A pronúncia certa é Dharma. Dharma. Esse H depois do D é o D aspirada. Ta. O D seco é da. O D aspirado é ta. Então, Dharma. Mas eu vou falar Dharma. Vou portuguesar, certo? E tudo que eu falar, tudo, nunca é baseado na minha opinião pessoal. Nunca. É sempre baseado na literatura védica, principalmente no Bhagavad Gita, que é o que a gente estuda aqui às quartas-feiras. Então, a definição de Dharma é aquilo que sustenta. Mas como assim? É simples assim, aquilo que sustenta. Então, por exemplo, uma cadeira. O que faz uma cadeira ser uma cadeira? É uma coisa feita para a gente sentar em cima, né? Então, o que faz uma cadeira ser uma cadeira é a função dela de uma cadeira. Eu posso pegar uma cadeira e usar como uma arma, mas não é a função dela, né? O que faz um tijolo ser um tijolo? A função dele. A função de construir casinha, né? Então, Dharma é o que dá função às coisas. Dharma é a função. A primeira definição de Dharma é essa. Tem gente que define Dharma como o que é bom, Karma como o que é o ruim, Dharma o futuro e Karma o passado. Então vamos acabar com esses conceitos errados, né? A primeira definição é essa. É aquilo que sustenta. É aquilo que faz alguma coisa ser essa coisa. Até aí está simples, né? E mais uma coisa, mais uma outra definição de Dharma. Dharma é quem falou? A lei, viu? Muito bom, é a lei. Dharma são os certos e os errados. Então, são as leis, tá certo? Porque as leis definem o que é certo e definem o que é errado, né? Por exemplo, matar na sociedade aqui é errado, né? Então matar é contra o Dharma. Não matar é a favor do Dharma. Uma coisa é Dharma, outra coisa é Adharma. Então, Dharma tem essas duas definições e muitas outras mais. Essas são as mais simples, é que eu vou abordar hoje aqui. É a função e aquilo que é certo e errado. O mundo dos certinhos e erradinhos, né? O som tá alto ou está tranquilo aí? O som de fundo? Tá alto, né? Não? Tá bom? Beleza. Rede Globo é que manda ali. Então, olha só.
o mundo dos certos e dos errados. Isso, até um certo ponto, é bom e é necessário. Mas a partir desse ponto, aprisiona. A gente fica preso no nível do Dharma. Eu vou fazer uma analogia. Moisés, por exemplo, ele veio aqui e editou aqueles 10, recebeu, né, aqueles 10 mandamentos. Número 1, número 2, número 3. Isso é Dharma, não é? Ele escreveu 10 regulamentos, 10 leis. Não mate. Se você matar, está errado. Respeite, um outro mandamento qualquer. Não roube. Não roube. Se roubar, está errado. Não roube. Então, vocês conseguem perceber que naquela realidade ali era necessário isso? E sem aquilo seria um caos? Nada daria certo? Meu Deus, afinal ele era um homem andando no deserto por muito tempo, com um povo ali sem líder, sem governador, sem vereador, sem Câmara dos Deputados, sem nada. Né? Graças a Deus. Então, ele ditou leis ali. Meu Deus, e aquilo já começou a virar um pandemônio, não é isso? Ele voltou com as tábuas, era necessário. Ele é o avatar do Dharma, que definiu o que é o certo e o que é o errado. Vocês conseguem ver que o avatar seguinte, que é Jesus, já foi um avatar. Eu não expliquei o que é avatar, né? Mas vou deixar sem explicar, tá bom? O avatar seguinte é Jesus, que é um avatar que quebra os dharmas. Vão pensando. Estou só fazendo uma analogia. Ele andava ao lado da prostituta, o que não era convencional na sociedade. Hoje em dia é muito bem aceito, né? Mas naquela época não era, né? Condenava-se até a morte, né? Eu acho, né? Ele andava com um cobrador de impostos, que era odiado pela sociedade de lá. Quando ele ia comer, os monges daquela época falavam: você tem que lavar as mãos, isso é o certo. Aí ele falava: eu não tenho que lavar nada, o ruim é o que você fala, o ruim é o que sai da tua boca e não o que entra. Aí ele falava, os monges falavam: você tem que reservar o sábado. Ele dizia: o sábado não foi feito, eu não fui feito para o sábado foi feito para nós. Ele ia sempre quebrando os dharmas. Quando alguém falava: olha aqui a tua mãe, teu pai, Moisés falava: respeite pais e mães, né? Ele falava: mas quem é minha mãe, quem é meu pai? O bichinho era a casca grossa, né? Aí ele mesmo falava assim: eu não vim destruir nada, eu vim acrescentar. Só que a gente aqui no Ocidente, a gente tem uma índole muito terrível de separar as coisas. Aí tem uma galera que não integra os dois avatares. No Oriente aconteceu algo semelhante, muito antes desses dois. O avatar do Dharma foi Rama. Vou até escrever. Então, o avatar do Dharma é Rama. E a obra que deixaram aqui, não foi ele que escreveu não, que escreveram sobre ele foi o Ramayana. Não é Ramayana, como muitos falam, é o Ramayana. O Ramayana é um discurso sobre a vida de Rama. E a maior parte dos tópicos do Ramayana, entre outros, é o Dharma. Rama viveu para dizer, dentro de uma sociedade conflituosa ali, de exílios, de guerras, muita guerra e muitas mortes,
ele veio restabelecer o Dharma. Dentro da sociedade, dentro do casamento dele, dentro do reino, ele com os servos dele, ele como servo dos outros, sempre um discurso sobre o Dharma. Então, a obra de Rama é Ramayana. E o avatar seguinte a Rama foi Krishna. Deixa eu diminuir um pouquinho. O avatar seguinte a Rama foi Krishna, que foi o avatar que quebrou os dharmas. A obra que fala sobre Krishna e outros personagens mais é o Mahabharata. Então o Ramayana desse lado e Mahabharata do outro lado. Mahabharata é um conjunto de vários livros, 18 livros. Tem o quinto livro. Dentro do quinto livro, que é Bhishma, o livro de Bhishma, dentro do livro de Bhishma, do Mahabharata, tem esse livro aqui, que é o Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita é um livro que transcende os dharmas, assim como Jesus em relação a Moisés. Quando a gente começa a estudar o Mahabharata, já começa assim. O rei Bharata, era tradicional, né, naquela época, sucessão de pai para filho, monarquia, né? Mas ele achou que todos os filhos dele não tinham capacidade para ser rei. Escolheu um da plebe. A gente já começa o Mahabharata assim, nossa, como pode? Escolheu alguém que não é do sangue real. E depois a gente começa a ler no Mahabharata várias coisas que quebram o Dharma. Santos que fazem abortos e matam 7 filhos seguidos assim. A gente, nossa, isso como se fosse uma coisa santa, sabe? Nossa, que isso? E aí, pessoas matam. O início do Bhagavad Gita acontece no cenário de uma guerra, onde Krishna, que é o representante do Bhagavad Gita, do próprio Deus, é como se ele fosse o próprio Deus. E o símbolo dele é esse aqui. Por isso que eu fico sempre segurando essa peninha. É o símbolo de Krishna. A Saraswati também está com esse símbolo, tá vendo? Então, o Bhagavad Gita já começa num cenário de guerra, onde Krishna, que é o próprio Deus nessa literatura, conversa com Arjuna, que é um homem, um soldado. Arjuna, muito assim, alucinado, muito sem saber o que fazer, muito perdido no meio da guerra, faz várias perguntas a Krishna. E uma das primeiras perguntas que Arjuna faz é: Krishna, eu vou para essa guerra, eu vou matar pessoas, isso é pecado. Aí Krishna diz: não, pode ir lá, pode matar. A gente, nossa, que é isso? A gente já começa o Bhagavad Gita assim, aterrorizado. E aí? Por que é assim? Pessoas assim que têm muito enraizamento no Dharma, no mundo dos certos e errados, nem continua no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é para as pessoas que já estão no nível de transcender o Dharma. Por quê? Quando a gente vive no mundo dos certos e errados, a gente acha que a gente transcende porque a gente faz a coisa certa. Então, poxa, eu faço tudo certinho, eu sou um cara bom, eu faço caridade e não sou feliz num casamento. Eu sou um bom marido, eu sou um bom pai. Minha mulher me traiu, arrumou um outro. Por quê? Eu sou um bom marido, eu faço tudo certo. Eu sou um bom pai. O meu filho não é bom, virou um traficante. O que eu fiz de errado? São pessoas que estão aprisionadas ao mundo dos certos e dos errados. Tipo, eu fiz o certo, eu estou bem. Isso até um certo ponto é bom, mas a partir de um certo ponto atrapalha. O contexto do Bhagavad Gita, o certo é a Bhagavad Gita, tá bom? Mas eu falo o Bhagavad Gita, porque todo mundo fala assim, e fica mais bonitinho. Então o contexto do Bhagavad Gita é o seguinte. Olha, preste atenção.
existe a nossa vida aqui, não é? Na nossa vida acontecem coisas. A gente encontra pessoas, a gente tem alegrias, a gente tem decepções. Acontecem coisas. A gente vai no restaurante, come uma comida, às vezes a comida está gostosa, às vezes não. A gente vai no trabalho, faz um excelente trabalho, leva a bronca do chefe. Poxa, mas eu fiz o trabalho tão certo, levei uma bronca? Que saco. E aí, olha, tudo que acontece aqui, eu vou chamar de o nosso campo de atividades, que é o nosso cenário, como se fosse um cenário. Então, eu vou para lá, vou para cá, eu como, eu durmo, tudo no nosso campo de atividades. Quando eu estou muito preso aos certos e errados, eu estou preso ao campo de atividades, que nada mais é do que a nossa vida. E eu raciocino tudo em função desse campo. Esse campo em sânscrito é kshetra. Kshetra, que é o assunto que a gente está dando agora às quartas-feiras, depois de amanhã. O assunto sobre o campo de atividades, sobre kshetra. Tivemos uma aula já, mas vamos ter várias outras. Então, esse campo de atividades só tem um objetivo. Tudo que acontece na nossa vida vai nos gerar sentimentos, não é? Isso eu sempre repito às quartas-feiras, sempre. Vai nos gerar sentimentos. E esses sentimentos têm o único objetivo de fazer com que a gente retorne a Deus. Esses sentimentos são exatamente aqueles que a gente tem que ainda trabalhar para retornar à nossa verdadeira felicidade, para a gente transcender a gente mesmo. Então, olha, na visão do Dharma, não é assim. Na visão do Dharma é: eu estou aqui no meu campo, na minha vida, e eu vou agir corretamente. E espero que todos ajam também. E eu vou lutar para fazer o que é certo. E é só. Quando a gente transcende um pouco o Dharma, a visão já é diferente. Eu vou lutar para fazer o que é certo. Mas o que é o certo não significa nada. O que significa? São os sentimentos que vão aparecer dentro de nós e que a gente tem que trabalhar para a gente retornar à nossa verdadeira felicidade. Então, se algo é certo ou algo é errado, na verdade, pouco importa. O importa é o quanto a gente transcende com aqueles sentimentos que são gerados. Ih, Marcelo, acho que eu não entendi direito. Tudo bem. Então, eu vou explicar através de exemplos. Pronto. De agora até 9h30, eu só vou dar exemplos. E isso é que é o melhor. Porque a gente vai entender direitinho. Então, os exemplos eu vou improvisar. Numa turma pequena, eu pego exemplos das próprias pessoas. Tá bom? Mas aqui eu vou inventar exemplos. Mas o melhor é que sejam exemplos das próprias pessoas. Eu sugiro que as perguntas sejam sempre baseadas em exemplos pessoais. Não é interessante assim perguntar, é bom, assim, não é bom, mas não é o melhor. Ah, Marcelo, imagina um guerreiro medieval fazendo isso. Oh, meu irmão, você é um guerreiro medieval? Assim, sempre é bom o lado pessoal. Então, à medida que eu for dando exemplos, cada um vai pensando em si, tá bom? No mundo do Dharma ou no mundo que transcende o Dharma. Eu já vou dar a resposta. Todo mundo, quase todo mundo está no nível do Dharma. Mas isso é bom. Só que pode ser melhor. Então, vamos lá. Vamos aos exemplos. Vou começar com um exemplo tranquilinho. Comer carne. E aí? Comer carne é certo ou errado? Tadinho, né? Vai matar o bichinho, né?
O bichinho sofre, né? Fica gritando. Que saco, né? Tem que matar o coitadinho, né? Eu vou comer um cadáver ali, né? Aí agora, e agora? Pois é, acontece o seguinte. A gente aqui vai no McDonald's, come um boi morto e está tudo bem. E tem propaganda na rua com isso e está tudo bem. Na Índia, assim, se eu for no McDonald's e pedir um boi morto, eu provavelmente seria um homem morto. Assim, isso não é... Eles não toleram lá. Eu fui lá, né, a gente ficou um mês lá na Índia, e realmente, tem McChicken, mas não tem Mac em boi. Então, o que acontece? Olha, e agora? Comer carne é certo ou errado? Depende, né? Então, a primeira característica do Dharma, ele sempre depende. O Dharma nunca é uma coisa eterna. Assim, isso é isso e acabou. O Dharma é assim. Lá na Índia, tem esse Dharma social. Aqui tem outro Dharma social. Lá comer carne é ruim. Aqui comer carne, tudo bem. Tem até propaganda bonita na televisão. A gente vai em churrascaria, vê um guardanapo, tem aquele boi sorrindo, assim, como se estivesse feliz da vida. Quando a gente foi no galeto, tá ali o guardanapo no galeto, é o galeto sorrindo. A gente tá bom. Então, mas é legal, tem propaganda sobre isso. Onde eu quero chegar? Olha, se um ser que mora lá na Índia tiver dentro dele algo que ainda o separa do transcendental, de Deus, do Atman, ou como a gente quiser chamar, da alma, da luz, da sua verdadeira felicidade, se ainda tiver algo que o separa de Deus, e esse algo for a culpa, então ele nascerá lá. E qual é o cenário, o campo de atividades, a vida que vai ser, o contexto de vida que vai ser dado a ele? Ele vai sentir vontade de comer carne, vai arrumar uma namoradinha loura de olhos azuis europeia, e ela vai gostar muito de comer carne, e ele quer muito conquistar ela. Eu não falo conquistá-la não, que é meio bestinho isso, eu falo conquistar ela mesmo. Então olha só, ele quer conquistar ela, e aí vai, e naquela onda assim ele come a carninha para ficar meio legal com ela, né? E o que acontece? Aquilo agride ele sente culpa. Qual é o raciocínio que a gente tem que ter? Ele fez certo ou ele fez errado? O pessoal da Índia vai dizer, ele fez errado, ele comeu carne para ficar com a namoradinha dele europeia, não tinha que comer carne não, ele está errado. Esse raciocínio ainda é de um ser aprisionado ao Dharma. Condenou alguém porque ele feriu o Dharma. Mas alguém que já está transcendendo o Dharma vai dizer o seguinte: olha, a culpa ainda separa aquele ser de Deus. Enquanto ele tiver esse mundo, essa mancha da culpa dentro dele, ele não pode se reunificar a Deus. Ele não pode viver em Deus. Então Deus, com um imenso amor, vai gerar àquele ser uma realidade que faça florescer a culpa dele. Ele nasceu numa sociedade onde o Dharma é não comer carne. Mas ele, por uma situação de vida, foi levado a comer a carne. E isso gerou culpa nele. Pouco importa se está certo ou se está errado comer a carne. O que importa é que ele, aquele indiano, trabalhe dentro dele aquilo que ainda o separa dele mesmo, que ainda o separa de Deus. E isso é o Bhagavad Gita. 700 exercícios práticos para a gente se reunificar, para a gente ser verdadeiramente feliz com a nossa reunificação, para a gente viver em Deus. Então, quem aqui não julga o mundo, os outros ou a si mesmo pelos certos e errados? Se alguém levantar o dedo, está mentindo. Quando a gente vê na televisão, nossa, fulano estuprou um monte de gente.
A gente fala, nossa, que canalha. Lá na Índia, as pessoas falariam para esse cara, que canalha comeu carne. Olha o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso pop avatar, né? Aqui do Ocidente. Então eu sempre dou o exemplo dele, leio bastante coisas de Jesus, porque tem tudo a ver com a filosofia de Krishna. Vocês acham, olhem para Jesus, vocês conseguem ver nele alguém aprisionado ao Dharma, que fala assim, olha, os romanos, no caso, né, eles estão errados. Ele nunca falou isso. Ele sempre falou de Deus, do enorme amor que ele tem a Deus, que gera todo esse cenário para os que estão aqui. E a única coisa que ele falou do início ao fim foi sobre o relacionamento com esse Deus, de uma forma amorosa e transcendental. Olha a diferença de Moisés, que é bom. Não estou falando mal de Moisés, estou dizendo que é bom. Quem acha que eu estou falando mal é porque ainda tem a índole da separação. Mas é bom. Moisés, diante dos egípcios, pegou o povo judeu e retirou de lá. Ele falou, gente, vamos embora. Esse negócio de escravidão não vai rolar não. Vamos embora e vamos achar a nossa terra. Que é bom. Que é bom. Mas a partir de um certo ponto, isso aprisiona. Jesus nunca falou. Barrabás chegou para ele e falou, Jesus, você é um grande líder, você tem carisma, vamos lutar contra os romanos, porque eles nos oprimem. Aí Jesus falou, não farei isso. Porque se você viver pela espada, morrerá pela espada. Os romanos são os romanos. Eles podem fazer o que eles quiserem fazer. Isso terá um fim. Mas o que nós estamos fazendo aqui, tudo que eu falo não terá fim. Eles passarão, o céu passarão, a terra passará. Mas o que eu falo não passará. Não fique vinculado a eles, dizendo que eles estão errados. Enxergue de uma forma superior. Quando alguém diz assim, Jesus, os impostos estão muito caros, os romanos estão assim extorquindo a gente. Ah, é? Então pague. Você vê que, assim, quando as pessoas estavam condenando a prostituta, ele não falou, essa prostituta está certa, essa prostituta está errada. Ele não falou isso. Ele falou, vocês acham que ela está errada? E por isso vocês estão condenando ela? Então por que vocês não condenam a si mesmos? Ele não disse nada de certos e errados. Ele só fez com que a gente pensasse. Por que você julga? Se você ainda está nesse nível também. Se você acha que não tem erro nenhum, então tudo bem. Mas se você acha que você está errado, que você tem erros também, deixa ele em paz. E vê se enxerga. Até quando ele morreu, ele foi um pouco anti-dharma. Ele falou uma frase muito esquisita, né? Ele chegou assim, mãe, eis aí o teu filho. Oh meu Deus, o filho dele era ele. Jesus, Maria, né? Chamou o outro que estava lá do filho dela. Que esquisito, né? Até nisso ele era anti-dharma. Era uma pessoa muito transcendental ao dharma. Então, a proposta é sermos transcendentais aos certos e errados, aprendendo a enxergar de um outro ângulo aquele que eu falei, do nosso cenário, dos nossos sentimentos, aquilo que a gente tem que trabalhar. E uma coisa, o Dharma é a função, não é? Beleza. Então, como é que eu vou saber qual o cenário que eu tenho que viver, qual é o cenário de vida, qual é o contexto de vida que vai me gerar os sentimentos necessários, aqueles sentimentos que eu tenho que trabalhar? Que cenário é esse? Não, Marcelo, como é que eu vou saber que cenário é esse? Assim, como eu tenho que viver? Em que situação para que os cenários apareçam? Os cenários corretos
para que a gente trabalhe os sentimentos corretos? Beleza, a resposta é o Dharma. O nosso Dharma sempre define qual é o cenário que a gente tem que viver. Qual é o cenário que a gente tem que viver para que apareçam os sentimentos corretos dentro da gente. Então, se a gente seguir o Dharma, esse é o nosso cenário. Eu vou explicar então, vou dar exemplos. Por exemplo, no caso do Bhagavad Gita, Arjuna é um soldado que está diante de uma guerra que está começando. E nessa guerra, ele está na carruagem, aquela carruagem de guerra, tipo Ben-Hur, sabe? Só que com uma capotinha. Pronto para começar a luta. Krishna dirigindo a carruagem. Arjuna com as flechas atrás. Então Krishna é dirigindo e Arjuna só é tirando as flechas. Arjuna era um soldado que estava lutando em uma guerra contra um governo opressor e ruim da época. O motivo era político, econômico, social. Nada transcendental. Para a felicidade do povo da época. Então, ele estava ali, diante do inimigo, pronto para começar a guerra. Bastava só dar um apito. E agora? Qual é o Dharma de Arjuna? Macete, gente, para a gente usar para a nossa vida. O Dharma sempre é simples. Não tem muita filosofia. O Dharma é a função, tá? Qual é o Dharma de Arjuna naquele momento? Um soldado que lutar naquela guerra. É isso, é simples assim. Beleza. Numa visão de Dharma, a gente pensa, está certo ou está errado ele ir lá matar? Mas numa visão fora do Dharma, pouco importa se está certo ou errado ele matar. Não é por aí. O Dharma dele é de um soldado naquela guerra. Se ele seguir esse Dharma, é ali, nessa reta, seguindo o Dharma nessa guerra, que vão aparecer os sentimentos que ele tem que trabalhar. Pode ser o medo da própria morte, pode ser a ansiedade por vencer a batalha, pode ser a raiva de um inimigo quando ele está matando o inimigo, ou quando ele está sendo morto, pode ser o apego ao resultado pela vitória, né? Olha quantos sentimentos. Mas se ele falar assim, galera, estou indo embora, não quero mais saber disso, ó, estou transcendental, vou lá para o alto dos Himalaias, aqui em cima, ó, os Himalaias, fui. Cadê aqueles sentimentos todos do medo da morte, de ganhar a guerra? Cadê? Não tem. Oh, meu Deus! Mas ele não tinha que trabalhar aquilo? Aquilo não era o que estava faltando nele para ele se aproximar de Deus? Ele foi embora. Não rolou nada. Não rolou. Então, ele viveu algo que não é o Dharma dele. Ele fugiu da guerra e foi viver, ser monge no Himalaia, ali com o exército na frente. E essa era realmente a dúvida de Arjuna. É o capítulo 1 do Bhagavad Gita, o início do capítulo 2. Ele fica colocando argumentos, questionando com Krishna sobre se deve lutar ou não. Krishna no início não falou nada. Só ficou assim, vai falando, vai. Fala que eu estou ouvindo. O inimigo está lá esperando, mas vai, fala aí. Mas depois, Krishna sempre diz, você tem que lutar. Você tem que lutar. Não é porque lutar é um certo e porque a função dele é um soldado. No mundo do Dharma é isso. Mas no mundo superior ao Dharma, ele tem que lutar. Porque naquela reta de conduta é que vão aparecer todos os sentimentos que ele tem que trabalhar. Numa visão transcendental, não existe guerra. Não existe quem vive, não existe quem mata. Isso é muito pequeno. É muito pequeno. O universo é muito grande. E isso tudo acontece numa pequena bolinha azul. E isso é muito pequeno. E isso acaba. Porque com guerra ou sem guerra, aquela sociedade, todos vão morrer mesmo. Aquilo, o tempo passa. Isso é muito pequeno. Mas o que é grandioso é a gente trabalhar o que o caminho do Dharma vai fazer com que a gente trabalhe.
Isso não acaba na bolinha azul. Isso não acaba com o término das guerras. Isso vive sempre. Então, olha só. Arjuna tem que lutar. Não porque é certo e nem é errado lutar. O Dharma dele é esse. O Dharma é simples. Cumpra o Dharma. Porque ali estará tudo que a gente tem que trabalhar na nossa vida. Então, olha só. Pai e filho. Pai e filho. Estou bolando exemplos, né? Uma pequena falaria, eu conheço pessoas e ia pegando exemplos. Pai e filho. O Dharma do filho, qual é em relação ao pai? O Dharma sempre é simples, hein, gente? Qual é o Dharma do filho em relação ao pai? Filho. Filho. E qual é o Dharma do pai? Pai. É mole. Vou trocar o disco. Então, galera, é o seguinte, olha, um filho, aí tem o pai, né? O filho, esse filho tem um irmão. O Dharma do irmão em relação ao outro irmão. Qual é o Dharma do irmão em relação ao outro irmão? Irmão. A função é ser irmão. É isso. Então, olha só, quando um irmão... Por que não está rodando? São muitos botõezinhos. Quando o irmão, ele é meu irmão, sou irmão dele, aí ele vai, faz uma coisa errada, que eu, o irmão dele, considero errado. Viu? Já saí lá que aqui eu sou o pai, seria o pai, né? Aqui eu sou o irmão dele, igual, né? Aí ele faz algo errado. Aí eu vou e reprimo ele. Não, porque não, irmão igualzinho assim. Aí, não, porque o que vai acontecer? Ele não vai aceitar muito, né? O Dharma de irmão é esse que eu estou fazendo? Orientar, e educar, e colocar ele no caminho certo. Esse é o Dharma do pai, né? Então, o irmão está assumindo aqui um Dharma que não é dele. É como se Arjuna estivesse dizendo, não vou lutar não, vou embora. Arjuna não ia viver tudo que ele ia ter que viver, não é? É a mesma coisa. Se eu sou irmão dele, sendo irmão, assumo um Dharma de pai, tudo que acontecer dentro de mim, o irmão indo no Dharma errado, não era aquilo que eu tinha que trabalhar. Não era. Então, tudo que acontecer aqui dentro de mim, dentro do meu coração, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, não vai adiantar nada. Ela perguntou o seguinte, você perguntou bonitinho, uma vez assim, se esse irmão, vou até repetir as palavras, se esse irmão, vira o estado ilusório da cabeça do outro irmão. O estado ilusório da cabeça, eu gostei disso. Bem védico isso aí. Então, se eu conseguir enxergar o estado ilusório da cabeça dele, eu não posso tentar ajudar? Não. E agora, meu Deus do céu. Porque olha só, gente, o Dharma é sempre o primeiro assunto, né? O primeiro assunto do Bhagavad Gita. Porque se a gente erra no Dharma, erra tudo. Olha, galera, eu trabalho isso com a turma, assim, e é impressionante como a vida das pessoas modificam quando a gente se posiciona no Dharma certo. Basta fazer assim, eu tenho inúmeros exemplos, vou dar até alguns ainda se der tempo aqui.
Esse é um, da Tati, da turma de Copacabana, que eu estou, uma menina que tinha uma irmã, eu estou buscando o exemplo dela. Que ela brigava sempre com a irmã. E ela estava aparentemente certa, porque a irmã, obviamente, estava errada. Só que a Tati, não só a Tati, né? A Tati estava assumindo o papel de pai em relação à irmã dela. E aí a gente conversou na aula assim: Tati, você é irmã. Essa sua irmã tem pai e tem mãe? Tem, ó. Meu pai e minha mãe estão vivos e moram com a gente. Então, Tati, não converse com a sua irmã sobre isso. Se você quiser, converse com seus pais numa reunião particular, sem a irmã. Converse com eles, para que eles conversem com ela. Sempre que você vir a sua irmã indo no caminho que você não concorda, que você acha que é anti-dharma, fique com ela como uma irmã. Abrace ela e não diga para ela se ela está certa ou se está errada. Fique com ela, apoie ela, seja amiga dela. Ah, Marcelo, mas está errado. Não posso falar palavrão aqui porque a Rede Globo está lá assim. Problema seu. Problema seu que você acha que está errado, né? Dane-se. No problema seu mesmo. Então, se a Tati entrar no Dharma dela de irmã, olha o sentimento que vai aparecer dentro dela. Então vou voltar, tá? Ela está errada no Dharma. Ela acha que é mãe daquela menina. Olha o sentimento que está dentro dela. Não, porque você... Agora olha o outro. Ela entrando no Dharma dela, como irmã. Eu sei que ela está errada, mas eu não tenho controle sobre isso. Cabe a mim estar do lado dela e dar as minhas mãos a ela. Eu tenho que segurar a minha opinião. Eu não posso dar. Caramba, são sentimentos muito diferentes, não é? Diante da mesma realidade. Se a Tati, isso aconteceu, assumir o papel de pai, tudo que ela viver será à toa, em vão. Viveu anos nessa situação. Viveu em vão. Como se aquele tempo não tivesse existido. Foi embora. Não serviu para nada. Mas se ela entrar no Dharma, um segundo que ela viver nesse Dharma vale uma eternidade. A gente pode buscar inúmeros exemplos. Pode modificar a situação de várias maneiras. E se não tiverem pais? Se os pais forem mortos? Ou se os pais forem bandidos, drogados? A aula de Dharma, gente, é loucura. Porque todo mundo se identifica e todo mundo fala pra caramba. Sempre é um falatório da aula de Dharma. Nas aulas transcendentais que falam de Brahman. Todo mundo fica no silêncio. Mas a aula de Dharma é uma doideira. Por isso que demora 8 aulas, hein? E sempre é bom exemplo pessoal. Ó, já vi aqui 3 dedinhos levantados, né? Pode falar. Você já ia falar se os pais forem mortos, né? Se os pais forem mortos, vai depender do Dharma existente entre elas. Já viramos mulheres, né, cara? Mas é um mundo moderno, é assim mesmo. Então, se os nossos pais estiverem mortos, vai depender do Dharma existente entre nós, as irmãs. Se ela respeitar a mim, Tati, como a irmã mais velha, e se esse Dharma for estabelecido entre nós, cabe a mim, irmã mais velha, orientar a irmã mais nova na falta dos pais. Ou se eu for irmã mais nova, mas ela me respeitar como alguém que dá bons conselhos, tudo bem. O Dharma sempre é variável, sempre vai depender do contexto. Olha, quem criou o Dharma, quer dizer, a função, que um pai e a mãe, quando tem um filho, os pais que têm que educar os filhos. Quem criou esse Dharma? Foi Deus? Ou foi o homem? Foi o homem, né? A gente poderia ter criado outro tipo de Dharma. Tipo, eu me casei com você, tem, igual o Admirável Mundo Novo, né? Aquele livro de, acho que 86, né? Mas bem interessante.
os filhos daquela sociedade não eram por família, eram por classes sociais, o alfa, beta, gama, né? Quem leu esse livro é bem interessante. Então, o filho de um casal não era responsabilidade do casal, era responsabilidade do alfa, beta, a classe social, alfa, beta ou gama, para criar aquele filho. Então, a estrutura social de uma outra sociedade é a estrutura social de outra sociedade, criada por aquela sociedade. Mas a nossa é familiar, que pai e mãe são responsáveis pelos filhos. A gente criou essa sociedade assim. E dentro desse contexto criado por nós, seres humanos, Deus faz gerar aqui, na nossa criação, as nossas experiências. Mas quem criou o Dharma fomos nós, os homens. Então, Dharma não é divino. Outro conceito do Dharma. O Dharma é criado por nós. Existem Dharmas que são divinos, mas eu não quero complicar não, tá? Então, o Dharma é criado por nós. Não matar é um Dharma criado por nós, não é? Mas a gente mata o boizinho e come. Isso pode, né? Matar mosquito pode. A gente define o que pode e o que não pode. E dentro disso que a gente define, a gente vai tendo as nossas experiências. Estão sacando? Você ia perguntar alguma coisa a alguém ali. Você. E se esses sentimentos que surgirem nessa situação forem que ela precisa trabalhar mesmo? Por que essa situação foi perdida? Sempre quando a gente vive, pode acontecer que dê uma sorte, mas assim, olha, sempre quando a gente vive um caminho que não é do Dharma, não são aqueles sentimentos que a gente tem que trabalhar. Não são. E um bom conselho mesmo, medite sobre isso. E olha, aplique isso na sua vida. Porque eu vi o quanto a Tati melhorou rapidamente. Né? A Dada e a Alice conhecem a Tati, né? Eu não estou mentindo, né? É impressionante. Assim, na dúvida, não arrisque. Vá pelo seu Dharma, que vai dar certo. Hein? Fala. Eu entendi um pouco. Você começou falando de como é importante Jesus ser o Dharma, né? E nos exemplos que você falou, justamente isso, a pessoa tem que tentar entrar no Dharma dela. É para transcender ou é para não transcender? Vocês entenderam a pergunta dela? Não. É que ela... Eu também não entendi. Mas não, entendi. Ó, ela perguntou o seguinte. Assim, você não falou que Jesus tinha que transcender um profeta que meio que quebra os dharmas e tudo? E aí, como é que foi o resto? É para transcender ou não é para transcender? Transcender o Dharma é criado pelo homem. É. Mas nos exemplos você falou que a pessoa tinha que, na verdade, voltar para o Dharma dela. Seguir o Dharma dela. Seguir o Dharma dela. É. A gente sempre... Qual era o Dharma de Jesus? O Dharma é sempre simples. Ela falou amor. Mas é mais simples que isso. Mais básico mesmo. É básico, é básico. Coisa bobeirinha. Qual é o Dharma de Jesus? Profeta, né? Profeta e, sei lá, um guru, um mensageiro. É isso, um profeta, né? Isso foram 3 anos da vida dele, né? Mas durante 30 o Dharma não era esse não. Isso é o que a gente conhece dele. O que faz ele ser o Jesus que a gente conhece é o Dharma dele. É o que sustenta a imagem dele. Ele é um profeta. Jesus é um profeta. Cadeira é para sentar. Tijolo é para construir. Jesus é um profeta. Mas ele era carpinteiro, ajudante de carpinteiro, sei lá, que era outro Dharma. Aí depois ele assumiu outro Dharma. O Dharma é sempre imutável, tá? Como profeta, ele se enxergava assim: eu tenho que cumprir esse meu Dharma, porque eu sou o Filho de Deus. E quando ele estava diante do imperador, ele falou, o imperador falou: você por acaso é rei? Ele falou: eu sou sim. Você é também, mas eu sou rei melhor do que você é.
esse seu rei tem que me controlar. Esse seu rei seu reino é pequenininho. É o reino de nada. O meu reino é o reino absoluto. Ele sabe o que ele é. Ele vive e morre por aquilo que ele é. Mas ele sabe que isso é Jesus. Mas ele sabe que ele não é Jesus. Ele está transcendental a isso. Ele sabe que ele é isso, o Cristo. Pouco importa para ele se ele é profeta ou não. Mas acontece que ele é. Ele quem? Ele, no campo de atividades, é um profeta. Mas ele, de verdade, não é isso. Ele foi um profeta durante 3 anos. Muito pequeno. Isso não é nada. Mas, se ele fosse um profeta, se achando um carpinteiro, não daria certo, né? O Dharma sempre é simples. Olha, então qual é a mensagem? A gente tem que... Isso é difícil que eu vou falar, eu nem ia falar, mas já que você falou, vai ficar meio doido, meio doidão isso. Mas olha, a gente tem que viver o Dharma sem vivê-lo. A gente tem que caminhar na trilha do Dharma, mas ao mesmo tempo ser transcendental ao Dharma. A gente tem que viver o Dharma transcendental ao Dharma. Isso já complica um pouco, mas o Bhagavad Gita é isso. A gente tem que viver sem viver, agir sem agir, morrer sem morrer. Já está muito transcendental. Então vou voltar ao Dharma básico. Olha, agora ela vai ser minha esposa. A Lúcia, minha esposa. Bonitinha, olhos azuis, eu faço tudo de bom para ela. Tudo de bom para ela. Eu sou excelente marido. Aí ela vai, me trai com meu próprio irmão. Safada, cachorra, safada, sem vergonha. Aí, qual é o meu primeiro julgamento? Não, ela está errada. Por quê? Ela está errada. E todo mundo vai achar que ela está errada mesmo. Por quê? Porque pelos dharmas sociais nossos, ela não poderia ter ficado com ele. Então nós, todos aqui, aprisionados ao Dharma, vamos falar, a Lúcia está errada. Se você poderia ficar com ela também? Cachorro, safado, sem vergonha. Olha só. Já para a cadeira do lado. Olha só. Então olha só os meus sentimentos. Ela, minha esposa, ficou com meu irmão. E pior, ficou durante uns 10 anos. Quando eu descobri, ela já tinha passado 10 anos. Então, todo mundo vai dizer, ela está errada. Agora, alguém transcendental ao Dharma vai dizer, não, ela é cachorra mesmo, cachorro, safado. Esses olhinhos azuis não me dá bem. Então, olha só, o que acontece? A gente transcendental Dharma tem que dizer, realmente, ela descumpriu um Dharma social. Isso é um fato. Dharma é simples. Ela descumpriu. Mas o meu nível não pode estar aprisionado ao Dharma. A função, eu marido, ela mulher, ele irmão. E a lei de certos e errados. Ela tem que ser fiel a mim e não pode ficar com ele. Então, enquanto eu estiver aprisionado à função e às leis, e ficar restrito a esse quadrado me aprisiona. E não faz com que eu me enxergue. Olha, transcendental Dharma. Essa situação aconteceu no cumprimento do meu Dharma.
Então está certo. O caminho é esse mesmo. Eu estou cumprindo o Dharma. Isso que aconteceu fez gerar em mim o quê? Julgamento, qualquer coisa, né? Raiva, qualquer coisa, depressão, eu vou querer me vingar. Ah, é? Então eu vou ficar com sua irmã também. Então, qualquer coisa. Olha só, o seu saber permanência é tranquilo também. Você tem que vir depois da manhã, viu? Você está falando muitas coisas védicas aí. Você nunca estudou essas coisas, não? Tem que estudar. Então, estudou já, né? Fez assim. Então, olha só. Qual é o meu campo de atividades, que é a minha vida? Meu kshetra, que é o campo de atividades. Qual é o meu cenário? Foi esse aqui, né? Que Deus colocou para mim. Nesse campo de atividades, o que Deus fez gerar em mim? Repara que nesse meu pensamento eu já isolei eles, né? Já estão com um escudo aqui. Eu me fechei em mim. O que? Já até me separei. O que gerou dentro de mim? É isso que eu tenho que trabalhar. Porque enquanto isso me separar da minha verdadeira felicidade, eu estarei aprisionado ao Dharma. Mas Marcelo, é possível alguém numa situação dessa ser feliz? Sim. Sim. Satitananda. Isso. No caso é a última palavra só. Ananda. Mas é isso mesmo. Ele não foi feliz com a morte dele. Ele morrendo falou, eu estou bem. Eu estou bem. Tinha uma mulher na Via Cruz que estava chorando, uma senhora. Ele falou, não chore por mim. Chore por qualquer um, mas por mim não. Eu estou bem. Chore por você mesma. Eu estou bem. Né? E vá... Bom, tudo bem. Eu estou bem. Não gasta essas suas lágrimas, não. Aí, olha só. Como é que ele pode ser feliz diante da própria morte? E eu não posso ser feliz diante disso, no contexto da minha vida. A felicidade, se eu realmente não for feliz com isso, eu estou aprisionado a isso, no meu quadrado. Agora a gente tem que sair do quadrado. E no imenso amor, como ele ensinava, né? O imenso amor a Deus, a gente recebe aquele campo de atividades como algo divino. Reconhece os dharmas, mas no próximo passo a gente se isola. Então Bhagavad Gita sempre diz, o caminho de um yogi é sempre individual. A gente se isola e começa a enxergar só o que está dentro da gente mesmo, num relacionamento maravilhoso entre nós dois. E isso tem que acontecer em menos de um segundo. Nisso, a gente vai descobrindo a nossa verdadeira felicidade. Mas não se consegue isso de uma vez só. Se consegue isso ao longo de muitos milhares e milhares de milênios. Só que, para quem já está cansado de se enfesar com essas coisinhas terrenas, para quem já está cansado disso, já está na hora de sair disso. Sair da roda. Quantas mil pessoas estão nos dharmas? Quase todo mundo. Contam-se a dedo, assim, as que não estão.
pratica a Torá, você, é o que a gente chama de mostra de casa. Então, o que a gente vê aqui foram gatilhos ressonaram sentimentos em você, através da atenção, e você quer curar esses sentimentos e dessa forma transcender, se conectar mais a Deus. Quando você olha com esses olhos e aproveita esses sentimentos que essa situação trouxe dentro de você, para você cuidar desses sentimentos e curar. E não aproveitar eles. Exatamente a cura desses sentimentos que vai te dar a oportunidade de transcender. Muito bem. Muito bem. É isso mesmo, eu sei que o pessoal de trás não escutou, né? Mas não tem importância, porque ela falou exatamente o que a gente está falando aqui, é isso mesmo. É exatamente isso. Mudou os nomes de gatilho, assim, mas é isso mesmo. É isso. Parabéns. Então, pode falar. Assim, eu acho, estava pensando assim, que eu acho difícil você distinguir bem qual é o seu Dharma. Porque às vezes você já vê numa história que os Dharmas vêm enrolados, né? Com sua função, né? Sua função é ser filha, né? Mas foi-lhe cobrado que você seja, né, pelo seu pai, pela sua mãe, entendeu? A complicação, eu acho que é nas relações, né? Que muitas vezes as pessoas te cobram funções que não fazem parte do seu Dharma e você cai, como ela deve ter falado, em gatilho. Então, deixa eu ver. Isso é bom que você perguntou. Mas deixa eu ver se eu entendi direito. Você pode dar um exemplo? Se for seu, melhor não. Não, olha, posso dar um exemplo, posso dar vários exemplos. Assim, vou te dar um, por exemplo. São relações, eu acho assim que são relações familiares normalmente que elas vêm confusas. Né? Por exemplo, você tem uma irmã que quer ser sua mãe, né? Você vive aquilo porque é uma irmã mais velha. Aquilo já cria um conflito, né? Ou casamentos entre pessoas consanguíneas, que a função seria uma, acaba sendo outra, né? Assim, são várias situações, acho que eu vejo na vida corriqueira, de pessoas amigas minhas, ou situações assim, familiares, né? Que eu acho que a grande questão é você definir o seu caminho, né? Não e olha entrar só. na confusão do outro, né? A gente não pode se deixar complicar pelo Dharma, porque isso que eu sempre falo, o Dharma sempre é simples. Sempre é. Se estiver complicando muito, você tem que falar assim, qual é o seu Dharma? Tem que responder em 30 segundos. Se demorar mais de 30 segundos, está errado. Então, nos vínculos familiares, qual é o seu Dharma, mãe? Acabou. Qual é o seu Dharma, filha? Acabou. Qual é o seu Dharma, marido? Qual é o seu Dharma, amante? Não, mas amante é Dharma? Amante é Dharma. Amante é Dharma? É lógico. É sempre assim. Ah, mas eu não concordo. Eu não estou perguntando nada. Mas, se tem marido ou mulher e amante, no caso ele é amante dela, né? Então, a função dele é amante dela. Qual é o Dharma dele? Amante. Amante. Então, o Dharma sempre é simples. Sempre é simples. Não se confunde com o Dharma não, hein? Assim, você falou de casamento, né? Mas o amante não pode ser um karma? Eu não estou explicando o karma. Eu expliquei o que é karma, é outra aula. É assim, esse é o Dharma. Amante é Dharma. A função dele não é amante? É assim, a gente não pode complicar. A função dele é amante. Amante, acabou. E o cara ser corno é Mas eu acho que Dharma? ele tá errado. A função dele é essa. Essa amante é Dharma, o Muita corno é gente vai Dharma. dizer que a Arjuna está errado em ir para a guerra matar. A função dele é essa. Eu vou dar um exemplo. Dharma, ele em relação a ela é amante, em relação a você, irmão.
em relação à mulher dele, ele é marido. Isso. Então você é um ser com vários dharmas. O seu vizinho vai ser, o seu dharma é ser vizinho dele. Isso. Então você é uma pessoa multifacetada. Isso, exatamente, já entendeu direitinho. Olha, o Dharma, ninguém tem um Dharma só. Beleza, gostei. Ninguém tem, o meu Dharma é esse e acabou. Hoje, à tarde, eu estava no meu trabalho, eu era funcionário. Hoje, agora aqui, o meu Dharma é outro, né? Qual? Charlatão, né? E daqui a pouco, o meu Dharma vai ser outro. Então, o Dharma, e eles às vezes entram em conflito. Em conflito. Eu vou dar um exemplo que aconteceu realmente. Esse exemplo já tem, assim, foi um exemplo sério até. Olha o conflito de Dharma. O pai era um militar carrancudo, né? Eu falei isso na Copacabana, né? Aquele militar carrancudo mesmo, assim. Aquele Caxias. Teve um filho, meu filho. Tenho honra de ter meu filho. Meu filho. O filho cresceu, bicha louca. Pronto. Ia falar isso. Aquele pai militar, filho, bicha louca, quase um travesti. Meu Deus do céu. Olha a cabeça desse pai, né? Aquilo, para ele, é um adharma. Não, o meu filho é contra o dharma. Ele é um monstro, um sujeito depravado. Ah, Marcelo, mas ele está certo, não interessa. Ó, então Dharma não se discute. Na cabeça dele, o Dharma é que o filho, bicha louca, está completamente errado. Aquilo para ele contraria as normas. Que normas? As normas dele, que ele aprendeu ao longo da vida, ao longo da carreira militar, que os pais deles ensinaram, que o país onde ele vive, sei lá, os filmes que ele assistiu, tudo vai construindo os nossos dharmas. E para ele, o filho estava no antidharma. Só que ele é pai e tem que amar o filho. E ele não queria de jeito nenhum, e ele sofria muito com isso, gente, assim, abandonar aquele filho. Ele passou por inúmeros processos, assim, de loucura, assim, de trabalho interno. Caramba, foi duro, esse cara foi duro. Assim, foi um trabalho longo. Hoje é um grande amigo. Assim, opa. Olha só como é o conflito de dharmas, que foi o que aconteceu com a Arjuna. Daqui a pouco eu falo com a Arjuna. Ele tem que ter cumprir o dharma de pai. Mas na cabeça dele, é fora do dharma aceitar a bicha louca na vida dele, que ele sempre rejeitou. Olha os conflitos aí. Bom, o único jeito desse ser feliz foi fazer com que ele transcendesse o dharma. Porque não havia jeito desse ser feliz. Olha só o que Deus está aprontando no cenário da vida dele. Se ele cumprir um dharma, será infeliz no outro. Se cumprir o outro, será infeliz nesse. Caramba, quanta gente está nessa situação. O próprio Arjuna, ele tinha que matar na guerra, porque ele era um soldado, e ele foi lá para matar o inimigo. Só que na tropa inimiga tinham pessoas, muitas pessoas, a quem ele amava muito. Ele cresceu junto com aquelas pessoas no mesmo feudo. Inclusive o professor de batalha dele estava lá do outro lado. O avô de consideração que ele tinha, que é Bhishma, e o Bhagavad Gita está dentro dos livros de Bhishma, estava do outro lado. Ele tinha que matar Bhishma. Olha o conflito de dharmas. Ele tinha que cumprir o dharma de um guerreiro. E era um dharma da sociedade local que não podia matar guru, não podia matar professor. Era uma sociedade nobre. E agora? Ele tinha que matar as pessoas a quem ele amava. E tinha que cumprir. Se ele descumprisse um dharma, feria o outro. Se descumprisse um, feria o outro. Já vou aí, rapidinho.
Então, olha o conflito dos dharmas. Quem estiver nessa situação de conflito de dharmas, pensa no seguinte, que é o caso de Arjuna. Deus está nos mostrando que não é mais o dharma, a nossa busca, não está mais no dharma a busca pela nossa felicidade. A gente vai ter que arrumar uma felicidade em outro nível, porque senão a gente será eternamente infeliz. Não tem problema, a gente vai e morre. Não tem problema, a gente vive de novo com outros conflitos de Dharma. E isso demora milênios, até a gente falar, caramba, meu Deus, chega, finish, né? Me mostre outro caminho, porque eu não aguento mais. Esse é o verso 7 do capítulo 2, quando Arjuna diz, eu não sei mais o que fazer. Eu busco a minha felicidade tanto no cumprimento de um Dharma como no cumprimento do outro Dharma, e nada vai me deixar feliz. É o cenário divino para nós, que já estamos na hora de transcender o quadradinho dos certos e dos errados. Um bom exercício para a gente, então, é a gente passar a ver esses noticiários malditos, não posso falar a palavra aqui, os noticiários malditos que existem na televisão, que mostram muitos crimes bárbaros. Acho até que eles inventam tanto crime assim. Não inventam, isso é real, né? E a gente vai e condena, isso dá golpe, né? Um bom exercício pra gente. A partir de agora, a gente vai assistir todos esses noticiários de meleca, né? Noticiários de meleca. E a gente vai não condenar. Não, assiste. Assiste. Não, mas o meu exercício é esse. Não vai para o do Himalaia, não. Assiste e faz o seguinte, ó. Fala assim, esse cara está estuprando. Essa é a sociedade que eu vivo. Esse é o meu cenário, que gera sentimentos em mim. Que sentimentos eu tenho que ter dentro de mim? Esses sentimentos que me afloram quando eu condeno, ainda me separam de Deus. Não serão esses os sentimentos que eu tenho que trabalhar? Se Jesus estivesse aqui assistindo ao meu lado esse noticiário, será que ele teria esses mesmos sentimentos que o meu? Então eu quero ter os sentimentos dele. O que ele tem, eu quero ter também. O dentro do quadrado é um estado de ignorância temporário, que dói muito. Que dói muito. Então, olha, gostaram do exercício? Façam. Hein? Toda quarta-feira eu dou pelo menos um exercício. Hoje eu já dei esse. É para fazer. Alguém levantou o dedinho ali? Pode falar. Eu acho que a partir do momento que ele opta por não matar, vai contra mim, vai contra a criança, vai contra o amor que ele sente por aquelas pessoas. Ele opta por não. Esse passa a ser o Dharma. Se ele prosseguir e matar, se contrariando, eu acho que ele vai estar sempre sofrendo. Agora, se ele tem que ter o livre-arbítrio de não matar e seguir outro caminho. Vocês escutaram a pergunta dela? Foi legal, hein? Escutaram? Quem tem o dedinho lá atrás? Não deu para escutar. Mas vocês escutaram a pergunta dela? Não, né? Então, olha só, Arjuna é um guerreiro, não é isso? Me corrija se eu estiver errado, tá? Aí, ele pode escolher assim, não, eu vou para os Himalaias, lá onde mora Shiva, vou para lá e vou ficar lá. O Himalaia é aquele que está no cantinho de lá, no cantinho direito, esquerdo, né, para vocês. Então eu vou nos altos Himalaias, vou ficar lá e não quero mais lutar na guerra. Aí ela disse, esse vai passar a ser o novo Dharma dele. Bom, então a resposta é o seguinte. Não. Gente, assim, isso assim, não pode se complicar, viu? O Dharma sempre é simples.
Porque senão, assim, eu sou irmão dela. Não. Agora eu passei a ser o pai. O meu Dharma é esse. Assim, o Dharma sempre é simples. Assim, sempre é. Se ele é um guerreiro e está naquela guerra, é que a história de Arjuna dentro do Mahabharata, que é o lado de Krishna, no Mahabharata, aqui é Ramayana. A guerra foi tentada assim inúmeras vezes, conciliação, não ter a guerra. Mas houve um momento em que a guerra foi decretada, é o soar dos búzios. Quando os búzios soaram, é que nem apito do futebol. Começou o jogo. Aí o jogador de futebol fala, olha, Foi embora. eu não quero mais isso. Esse mundo que vocês lutam pela vitória, eu não quero lutar contra o meu irmão. Meu irmão, toma a bola para você. A bola é sua. Faça um gol em mim, por favor. Isso, aí... Então, mas olha só. É uma pergunta boa. E eu acho que você deveria vir quarta-feira, porque você vai mexer com a aula. É bom. Depois de amanhã, aqui mesmo, hein, nesse mesmo bate local aqui. Amanhã, só que aí fica um pouco mais claro aqui, sempre acendendo algumas luzes. Então, olha só. Quando o apito é tocado, vocês querem que fique mais quentinho? Mas eu vou falar desse. Pode dar, mas eu não Falta 10 minutos. o Michael levou. Faltam 10 minutos. 10 minutos. Olha só comentando esse exemplo. Já tem um dedinho lá. Peraí. Você quanto tempo? Então olha só. Você é fujona, né? Antigamente só lia nas aulas, fujona. Então olha só. Apitou o jogo. O Dharma daquele jogador é esse. É simples. Se ele não jogar, ele está no Adharma. Ele tem que jogar. Para levar falta. Levou falta. Aí vai gerar um monte de sentimento. Tem que fazer gol. Perdi. Ganhei. Safado. Estou jogando contra você. Antigamente você era do meu time, hein? Você foi lá pelo dinheiro. Sabe? Muitas coisas vão à gandula gostosa. Hoje em dia tem gandula gostosa. Mas assim, sai com a gandula. Olha quantas coisas vão acontecer dentro dele. Mas se ele falar assim, não vou jogar. Agora, antes do apito falar, ao longo da vida dele, ele pode mudar o Dharma. Não, eu não quero ser um jogador de futebol. Eu quero ser um monge budista. O monge budista não joga bola. Se bem que o meu guru é um guru e joga bola muito bem. Aí ele pode. Mas tocou o apito, não pode mais. Isso é o capítulo 1, verso 16, por aí. Fiquem atentos ao soar dos búzios. Eles é que definem o início do Dharma. Antes de soar os búzios, não tem Dharma. Certo? Olha, os capítulos que eu estou dizendo aí, gente. Capítulo 1, capítulo 2, logo o início do Bhagavad Gita. Início. Ela perguntou, quem são os búzios? Depende da situação. Geralmente é a gente. Mas as situações acontecem também. Por exemplo, eu sou filho da minha mãe. Eu não sou esse búzio, né? Mas eu sou antes de nascer. Tá, tudo bem. Mas aqui, depois de nascidinho aqui, eu sou filho da minha mãe. Esse búzio está suado. Já nasceu suado. Então, depende da situação. Mas sempre vai ser simples a análise. Se demorar mais de 30 segundos a análise, está errado. A batalha começou. Arjuna é o soldado, os inimigos estão ali. Já tocaram os búzios. Tocou o apito, não vai tirar a bola porque ele está fora do Dharma. Né? Alguém levantou o dedinho lá? Fala. Marcelo, gente, esses assuntos são cotidianos, hein? Vocês têm que estar pensando agora na vida de cada um, nas suas próprias vidas, hein? Mas olha só, outro dia eu estava lendo um livro do Dalai Lama. E ele estava falando justamente sobre o Dharma. E ele falando assim, se a pessoa não achar qual é o Dharma dela nessa vida, vai ser infeliz, paraná, que o legal seria... Mas ele fala como se fosse assim, né? Como se fosse... Pelo menos é a introdução que ele dá, assim. Fiquei com essa impressão, entendeu? Olha, Dharma
tá na... Hã? Tem muitos dharmas. Missão. Tem muitos dharmas. Não é um só dharma, né? Mas isso que ele falou, mas Dalai Lama foi Dalai Lama, né? Foi Dalai É Lama? naquele livro da felicidade, um livro pequenininho assim. Mas foi Dalai Lama atual, não é isso? Dalai Lama, isso. Imagina, Dalai Lama não está errado. Eu fui até São Paulo lá ver o Dalai Lama. Ele é maravilhoso, né? Fiquei 3 dias lá só assistindo ele. Aí matei até trabalho para ele, né? Eu descumpri o dharma daqui para ir lá. Então, o que acontece? Ele está certíssimo, né? Imagina, ninguém pode dizer que ele está errado, porque ele é maravilhoso. Assim, enquanto a gente não acha o dharma, a gente não pode chegar à felicidade. Porque a gente está rejeitando as experiências que vão nos levar à felicidade. Então, gente, 99,99% das pessoas vivem sem ter vivido. 99,9% das pessoas ficam aprisionadas ao Dharma e nunca saem. É esse nosso planeta miserável, cheio de dharmas. Já repararam como o nosso planeta Terra é cheio de dharmas? Caramba, como tem dharma nessa coisa aqui. Como tem dharma? Vocês, olha só, reparem nisso, gente. É legal porque esse assunto dharma dá vontade de todo mundo falar. Mas reparem, é legal, eu gosto disso. Reparem como nosso planeta tem muito dharma. Pai, mãe, irmão, marido, empregado, patrão, empregado, presidente, assassino, polícia. Caramba, tanto dharma. Talvez nós, habitantes dessa coisa aqui redonda, talvez a gente esteja muito aprisionado ao dharma ainda. Talvez a gente seja uma pequena bolinha azul no universo, aprisionada ao dharma. Por isso a gente está vivendo nesse planeta aqui. Por isso vem esses avatares, que quando tentam mudar o dharma são mortos por aqueles que resistem aos dharmas. Matam quem vem tentar mudar. Todo avatar reestrutura os dharmas, redefine o dharma, destrói dharmas e constrói dharmas. Todo avatar. Todos eles sofrem. A maior parte deles são mortos. Por quem? Por nós mesmos. Caramba, que planeta é esse? Em planetas, isso está escrito nos Vedas, em planetas mais elevados, não existem dharmas que nos aprisionam. Quanto mais elevado os planetas, menos aprisionamento aos dharmas. Nesse ponto que eu chegava, você falou que o Dharma aprisiona. Sim. Se ele aprisiona, você tem de poder mudar. Como eu posso dar um exemplo. A gente não vai definir normalidade, porque eu acho que não vai definir. Agora, eu vi uma corrida de crianças de 5 a 20 anos, uma competição, como você citou. E deveria ver o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Um deles caiu e começou a chorar. Todos os outros voltaram, deram a mão para ele e chegaram todos juntos. Tá? Então, o Dharma de ser o primeiro de entrar no campo, jogar a bola e tal, eles mudaram. Mudaram esse Dharma. E aqui quem é o normal? Olha só. Como ela falou assim, o Dharma aprisiona. Olha, não é bem que o Dharma aprisiona. O Dharma, ele existe. Nós somos aprisionados ao Dharma ou não. Mas o Dharma sempre existe. Jesus é um profeta, isso é um Dharma. Ele não pode não existir. Eu vou complicar mais um pouquinho. Eu sou um ser humano. Não sou? Sou. Isso é um Dharma. Isso é o Dharma. Mas isso é mais complicadinho. O Dharma sempre existe. Eu sou um brasileiro. Isso é um Dharma. Ao quadrado. Ao quadrado. Assim. Então, no meu emprego, eu sou um funcionário. Isso é um Dharma. A gente não vive sem Dharmas. Os Dharmas, eles existem.
A Terra é um planeta, o Sol uma estrela. O Dharma do Sol, estrela. O Dharma da Terra, planeta. Os Dharmas existem no universo. A Terra é o que ela é porque ela é um planeta. O Sol é o que ele é porque ele é uma estrela. Rapidinho. Então, primeira coisa, não são os Dharmas que nos aprisionam. Eles sempre existem. Mas nós temos que transcender isso que existe. Então, olha só. As pessoas que estão correndo e modificam os Dharmas, depois de tocar o apito, foi o que ela perguntou ali, né? Assim, não arrisque isso. Isso é muito arriscado. E a gente, na nossa cabeça milimétrica em relação ao universo, a gente não é o dono. Não vai falar palavra. A gente não é dono de coisa nenhuma. A gente, quando a gente acha que algo acontece, que aquilo é bom e que a gente está colocando ali um poder, uma autoridade que quem está me dando? Eu mesmo estou me dando. Mas que autoridade é essa que eu estou me dando? Que arrogância é essa que eu tenho? Quem sou eu? Então, eu posso achar que algo é certo. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou um servo. E o meu Pai, o nosso Pai, quer que eu viva situações, até a música aí rolando, Bridge over Troubled Water, né? Quer que eu viva sobre as águas turbulentas? Ele me dá aquelas águas turbulentas. E essa música é bonita, né? Nossa. Então, assim, cuidado com a arrogância. Deus é infinito e nós ainda somos milimétricos. Então, quem somos nós para julgarmos? Cuidado com a arrogância. Se existe um Dharma, ele tem que ser cumprido. Porque aquele Dharma foi me dado com muito amor pelo infinito. E eu, finito, sem muito julgar, vou com todo o meu amor caminhar sobre as águas turbulentas em cima da ponte que ele me concedeu, né? Aproveitando a música aí. E se ele me fez correr numa corrida, se esse Dharma foi dado para mim, eu vou cumprir com amor. E se nesse Dharma existem vencedores e perdedores, e se eu estou ali para vencer, eu vou tentar vencer. Mas vai caber a mim, e no meu processo que ele vai me dar, a ponte que ele vai me dar, vai caber a mim correr sem apego à vitória, correr com um imenso amor no meu coração, correr indiferente à vitória ou à derrota, sabendo que tudo aquilo foi me dado por ele, mas eu vou correr, porque eu estou lá para correr. Se eu fosse um médico que está com aquela cruz vermelha, alguém que cai no chão, eu sou um médico. E esse é o Dharma que foi me dado. Eu vou socorrer aquele que está ali. Eu tenho que socorrer. Mas se eu sou um corredor, eu tenho que correr. E se eu sou um soldado, eu tenho que matar. Cuidado com a arrogância, hein? O Dharma divino é enorme. E a gente tem que ver com um enorme amor o Dharma que nos é dado. E nós temos que seguir esse caminho. E não qualquer um outro que a minha arrogância defina o que é o certo.
certo? Eu, assim, para terminar, assim, eu trouxe aqui um mantra do Dharma, que é um mantra de Rama. Rama, ali está ali no quadro, eu falei que é o ser do Dharma. Assim, a gente vai escutar um pouquinho. Ele começa com um Om maravilhoso, esse cantor maravilhoso. O nome dele, artístico, é o servo de Krishna, Krishna Das. Certo? É Dasa. Krishna Dasa. Krishna Das, o servo de Krishna. Assim. Começa com Om. Então, Om Shri Hanuman. E aí, vamos meditando nos dharmas da nossa vida. Então, pensar na nossa vida. Shri Guru Charana Saroja Raja Nijamana Mukar Sada Varano Raghubar Jimala Jasu Shodaya Kupalachar Buddhihira Tanu Janike Sumeram Bhavan Kumar Balavuni Vidya Dehu Mohi Harahu Kalesa Vega Siyavara Ramachandra Padaje Sharanam Jaya Hanuman Jnana Guna Sagara Jaya Kapishati Loka Pujagara Ramadutta Tulita Baladhama Anjani Bhutta Pavana Sutanama Mahavira Vikram Bajrangi Kumati Nivara Sumati Kesangi Kanchana Varana Viraja Subesa Kandana Kundala Kunchita Kesa Atta Bajrora Dvaja Viraje Kande Mojajane Osaje Shankara Suvan Kesari Nanda Teja Pratapa Mahajagabanda Divyavana Guniyate Chatur Ramakaja Karive Katur Prabhu Charitra Sunive Korasya Rama Lakshmana Sita Manavasya Sukshma Rupa Dharisya Hindekava Nikat Rupa Dharilan Kajarava Hima Rupa Dhari Asura Sahare
O tempo já esgotou, né? Então, namastê, glórias a Deus. Estamos aqui todas as quartas. Aqui é o site da nossa turma, certo? Acessa lá que tem umas informações ali. Todas as quartas estamos aqui. Namastê.